estar atento e evitar imprevistos. Cuidar para que saia do jeito que planejamos. E lidar com o inesperado, com desafios, com nossas dificuldades, com mudanças de cenário. Encarar o novo, fazer de outra forma, buscar o simples, persistir. Transformar a logística do Brasil. Esse é o nosso sonho. O que nos move, o que nos faz insistir, tentar de novo, nos inspira a ter a atitude certa, mergulhar de cabeça, empreender, criar e melhorar, buscar novas rotas, novas caras, soluções inéditas, fazer mais e fazer melhor. E também aquilo que não havíamos feito ainda. O impossível. Isso é ter paixão. É ser inconformado. É estar na operação. É virar o resultado. Isso é ser. Vem aí. Eu sou Alexandre Cruz, eu sou de São Luís do Maranhão. Na verdade, sou mineiro, estou trabalhando em São Luís do Maranhão. Eu estou como supervisor de operações ferroviárias em São Luís do Maranhão e vim apresentar para vocês a redução do tempo dos nossos vagões frota graneleira no site de São Luís do Maranhão. Bom, dados os projetos, eu sou o responsável, tive como sponsor o nosso gerente de operações ferroviárias, Oscar Patti, está de férias. E a nossa equipe aí, o Tarso, o Henderson, o Edalmir, o Fernando, o Fabiano que está conosco aí. E a metodologia que a gente usou para esse estudo foi o PDCA, para ser implantado em 2015, visto o crescimento e também a safra que teríamos naquele ano. Primeiramente, o vídeo mostrou um pouco sobre a VLI. A VLI é subdividida em 5 corredores, né? O corredor específico que a gente fez os estudos foi o corredor norte, que é o corredor norte, é um corredor de grande importância frente às fronteiras de crescimento do Brasil, né, que é as fronteiras agrícolas, igual o grupo do CCQ apresentou hoje cedo. O Brasil, na verdade, ele é o celeiro do mundo, né? Então, são 5 corredores: centro-norte é o que está em evidência, Minas-Bahia, corredor centro-leste, Minas-Rio e o centro-sudeste. Quando a gente pega o corredor centro-norte, ele é formado por 2 ferrovias. A primeira ferrovia é a ferrovia Norte-Sul, que começa em Açailândia, Maranhão, e vai até Palmas, no Tocantins. São aproximadamente 722 quilômetros de Açailândia até Palmas. E também é formado pela estrada de ferro Carajás, que sai aí da região de Carajás e vai até São Luís, onde o nosso estudo se concretizou lá em São Luís, no porto TPSE. A nossa matriz de carga em 2015, ela foi composta por 68% de grão, 22% de celulose e 10% de combustível, né? Então, a importância de fazer um estudo voltado para o agronegócio. Os principais dados técnicos da Norte-Sul, nós temos uma concessão, a Norte-Sul é uma ferrovia que tem concessão na Valec até 2036. Como eu comentei, são 720 quilômetros de ferrovia. A nossa bitola é larga, a bitola é a distância entre os trilhos, né? O nosso porto, o escoador é o porto de Itaqui, que fica em São Luís. Nós éramos 470 funcionários, já subiu um pouco. Temos 16 partes de cruzamento na ferrovia, 14 terminais de carga, entre celulose, grãos e combustíveis. A nossa frota de vagões graneleiros, 1.776, e locomotivas hoje, nós estamos com 52 locomotivas no total para fazer a movimentação de toda essa extensão da Norte-Sul, que começa aqui em Palmas e vai até o Itaqui. Hoje nós temos dois terminais altamente produtivos, que fica em Palmas, TIPN, e temos também o terminal em Palmeirante, que fica em Colinas, né? Tocantins também.
quando a gente pega o pátio, o layout ferroviário de São Luís do Maranhão, é mais ou menos esse aqui. E vocês não entendem nada. A gente olha, eu também quando cheguei lá 2 anos e meio atrás, olhava para isso aqui e a gente tinha que ser produtivo aqui, né? E é um pátio que ele é altamente competitivo com o minério, né, que vem de Carajá, trabalho, e a gente teria que passar a nossa carga geral aqui nesse circuito de carga. Então o primeiro ponto nosso era não concorrer com o minério, né? A gente quer concorrer, a gente quer crescer, né, promover soluções para os nossos clientes, igual foi falado aqui na missão, e a nossa visão também comentada no vídeo. Então eu só gostaria de convidá-los para fazer um tour aqui no pátio de São Luís, para vocês terem noção do que a gente está falando, de fato, de entrar nessa complexidade, dessa malha ferroviária acentuada dentro de São Luís. Esse vídeo, estou narrando aqui, ele foi um vídeo concebido pela nossa equipe, e nós montamos esse vídeo só para explicar toda aquela complexidade que vocês viram do circuito elétrico. Então, na verdade, esse é o pátio, chegada do pátio de São Luís, né, onde se divide a carga do minério. Então, a gente está indo no circuito de carga geral, fazendo todo aí o drive que a gente tinha para estudar. Como eu comentei, nosso lote padrão são 160 vagões. Então é um trem de aproximadamente 3.200 metros, né, bem grande, bem extenso, que tem que se comportar, tem que girar dentro de todo esse circuito. Tem que chegar carregado, descarregar, formar, colocar a locomotiva para abastecer, colocar o maquinista dentro da locomotiva e sair sentido os terminais. Então a gente tem um pátio de estacionamento, né, onde esse trem ele vai fazer todo o circuito sem parar. Só para vocês terem noção. Aqui nós temos vagões carregados e vazios, é o pátio de formação, onde a gente quebra 160 vagões, a gente quebra 2 de 80, e temos essas ocupações de linha. Só relembrando que o circuito de São Luís é esse mesmo, aquele circuito aqui nesse programa. E aí é o trem indo, sentido da descarga, a gente já deu a chegada nele, que a gente chama como tempo de recepção, o recebimento do lote, eu pegar os 3.200 metros, literalmente colocar dentro do pátio, ali praticamente esse tempo de recebimento, já saiu desse tempo, já está entrando para o tempo de descarga, onde a gente sai do pátio, tempo de recebimento, e circula em sentido da descarga. Vocês podem observar, só tecnicamente falando, o pátio ele é cheio de aparelho de mudança de via, né? O famoso MV, para quem conhece. Então é um pátio complexo, a gente tem que ter muita atenção para a gente não ter nenhum acidente ferroviário. Uma coisa também que a empresa prega, os valores, né? Segurança, pessoas, e o nosso cliente, que é o atendimento aqui. Aqui é a parte da descarga, PPSL, B205, EMAP, né? São Luís, EMAP é a empresa maranhense administradora portuária, ela é a dona da concessão do pier, então a gente acaba entrando como cliente dela. Essa é a nossa feira de descarga. Para quem assim, tem um conhecimento, feira é um circuito mesmo, parece uma feira invertida. A gente entra com a intenção de nunca fracionar o trem. Do jeito que o trem chega em São Luís, a nossa intenção é que o mesmo saia. Para ser produtivo em ferrovia, igual o grupo CCQ mostrou, velocidade, produtividade, e para a gente mexer quanto menos no trem, para a gente é melhor. Aí nós temos 2 elevados, a gente opera também com descarga de Musa, né? São plataformas onde descarregamos e tem um pátio de Musa. São 2 elevados. Capacidade de descarregar 100 vagões em 3 horas e meia, 4 horas. E nós temos 2 boegas de grão. Uma boega onde são 3 vagões posicionados por vez. Cada vagão tem aproximadamente 95 toneladas.
Então, quando a gente pega o lote bruto, ele é 10 mil toneladas, e quando a gente pega de produto, é 7.500. E aqui, a nossa beira, onde nós faremos a parada, inicia o segundo processo, que é o processo de descarga. É uma bodega onde são posicionados 3 vagões. Aqui a gente só vai mudar o ângulo para ficar mais fácil. Para, usina, segue. E aí começa a descarga, lógico que a descarga na direção da velocidade, mas só por questão do tempo. E aí ele volta para o pátio, após o MV ficar favorável, né, verde, aí ele sobe, circuito fechado. Ou seja, tempo de descarga concluído, então a gente passou pelo tempo de recebimento, concebeu o lote do pátio, tempo de descarga, é esse que a gente está fazendo, o circuito, e posteriormente o tempo de formação, que é o que? A gente vai formar 160, locais nutritivas, abastecimento. Esse circuito, nós temos aí uma meta para frente, só para a gente descer, descarregar e voltar, hoje a gente está fazendo de 8 horas. É um tempo altamente produtivo. Aqui eu vou dar uma acelerada em função do tempo. Agora o nosso intuito é chegar no pátio, blocar, ou seja, anexar aqueles vagões que estão lá e seguir sentido os terminais. Então, o projeto nosso era reduzir o tempo, ou seja, o tempo de permanência, a partir do momento que ele chega em São Luís, descarrega, forma e vai embora. Né? A metodologia que eu comentei foi o PDCA. Em 2014, por que originou fazer esse projeto? Em 2014, a gente tinha um orçamento no ano de 3.780 toneladas. A gente não conseguiu fazer, a gente atingiu 3.3, KT. E observou que 55% dos impactos da VLI era São Luís. Então, a gente teria que ter alguma ação efetiva para a gente não perder em 2015. Então, o nosso intuito era sair de 63 horas para 44. Né? O grupo é formado por Alexandre, Remes, que eu já comentei, a turma da engenharia, a turma do porto. E nós seguimos um cronograma, né? Definir projeto, cadastrar, identificar o problema e tratar as ações. O primeiro ponto que nós estudamos foi estratificar os dados. Qual é o realizado que a gente tem no ano de 2014? Então, a gente tinha uma meta de 44, realizamos 63 e não atenderia em 2015. Então, a gente teria que fazer, em cima dos dados históricos, algumas ações em São Luís para a gente girar 44 ou menor que isso, que era a nossa meta de 42. Esse foi o comportamento. Então, a gente tem um tempo de recebimento, né, que é o tempo base. No mês tem a descarga e depois a formação laranja, ou seja, muita química que a gente necessitava, ou seja, 19 horas acima. Então, dentro do Pareto, a gente percebeu que a recepção era o maior gargalo, seguido da descarga e por fim da formação. Então, a recepção nós teríamos que tratá-la de forma diferente. E aí, a gente viu alguns indicadores extras, tempo de descarga. Se eu não consigo girar, eu não consigo descarregar. A gente tinha uma meta de 1,43, a gente atingiu no ano 1,27. E a formação, ou seja, a oferta do vazio para carregar, para a gente oferecer para o cliente, a gente tinha 1,41, a gente conseguia entender 1,24. Então, a gente tem aí que bater a satisfação dos nossos clientes que ficavam nas pontas. Então, a gente começou a fazer aí, a estratificação, fizemos um brainstorm e já parou direto no Chical. Então, a gente observou que a nossa primeira falha já elencada, falta de locomotiva, elevado transtime, a falta de planejamento e também a nossa incapacidade de São Luís, elevaria nosso tempo de permanência de vagões e, com certeza, a meta de 2015 ela não seria alcançada. Então, a gente fez alguns testes de hipóteses que em 2015 a gente não teve condições de fazer, mobilizar posto de trabalho, colocar a VLI em São Luís de fato, né? Efetuar testes com máquinas mais produtivas, descarregar o lote 100% em bodegas mais produtivas e testar outros tipos de vagões e aumentar a capacidade do pátio de 5 para 6 lotes. Então, aqui é só uma ilustração das coisas que a gente fez, os testes de hipóteses, né? E em cima desse teste de hipóteses, a gente fez um plano.
E esse plano a gente quebrou em 3 partes. O primeiro que eu comentei, que era o recebimento, né? Então vamos tratar o recebimento que é o maior gargalo. O que a gente tem que fazer? O que a gente tem de velocidade, sair do pátio até a descarga? Primeira coisa, aumentar a velocidade da ferrovia que a gente passa. Fizemos? Fizemos. Vamos alocar pessoas dali em São Luís. Fizemos? Também fizemos. Cumprir a locação. O que seria a locação? Quantas máquinas a gente teria que ter naquele circuito para estar atendendo aquele programa? Colocamos, fizemos todas as partes do recebimento e aí partimos para a descarga. É só algumas evidências, né? O tempo de descarga, o que nós podemos fazer? A primeira coisa é tratar a moleque, colocar o lote 100% 80 vagões lá. A ilustração do vídeo, a gente percebeu-se que do jeito que a gente faria, se não fosse altamente produtivo, a 63 horas seria perpetuada em 2015. É uma coisa que a gente tentou melhorar essa taxa de descarga. Então a gente fez aí a inversão de pera, a gente alocou a equipe de manutenção lá, a gente deu prioridade na descarga. E por fim, aí só algumas evidências, né? E por fim, o plano de ação para a formação. Aí para a formação a gente colocou o cumprimento das locomotivas, ou seja, a locação, redefinimos a locação, né? Onde a gente viu que a gente tinha condições de estar melhorando, cumprir o FIFO da chegada de lotes. Quando a gente fala de ferrovia, principalmente da metragem, né? 3.600 metros, o primeiro que chega literalmente tem que ser o primeiro que sai, senão gargala tudo, né? E por fim, a gente disponibilizar a equipe de manutenção, que era um gargalo nosso, 100% do tempo aí, para a gente não ter nenhum tipo de avaria que não nos permitisse partir com um lote em tempo recorde, ou no tempo do orçamento, que a gente nunca tinha atingido, que era as 42 horas. Aí a gente observou, fizemos todo o plano de ação, executamos, então a gente começou a ver os ganhos tangíveis, né? Os ganhos tangíveis, a primeira coisa era 42,75, a gente fechou em 42,73, atendemos. Com esse ganho, a gente percebeu que nosso orçamento de 3 milhões de toneladas de grão, a gente fechou em 4,1. Então nós atendemos a satisfação dos nossos clientes. O Corredor Norte do ano passado, ele teve uma nota boa de satisfação de cliente, que é um indicador muito importante para nós da VLI. E por fim, a gente chegou a pegar aqueles indicadores que a gente olhou, a necessidade e oferta de vazio, 125 vagões média dia, a gente entregou 138. Então, São Luís está correspondendo? Está correspondendo. Então, dos ganhos tangíveis, o grande resumo é: conseguimos atingir a marca de 42,53 horas média no ano, nós conseguimos capturar 600 mil de volume de grão, né, a 151 reais na época, então deu um ganho de 80 milhões. Conseguimos, de porto, ganhar 232 mil toneladas, ou seja, 4 navios que nós emplacamos. E os ganhos intangíveis, aqueles que assim, nós valorizamos também, igual só reforçando a parte cliente, a satisfação do nosso cliente, é o que a gente percebe todos os dias, né? Então, só alguns dizeres aí do nosso gerente de porto. Ele era um cara que ele costumava dizer que ele ficava muito ocioso, então a gente começou a incomodá-lo, dar carga para ele, então a gente incomodou em 2015. Então ele ficou bem satisfeito. E depois também o nosso gerente comercial, que nos reportou a satisfação do cliente final, o quanto a gente conseguiu atingir em 2015 a satisfação, né, de estar entregando o produto a diversos clientes. Então a gente teve aí alguns êxitos se tratando do nosso cliente. Esse é o meu projeto. Obrigado.